Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Meus amigos, hoje eu tenho um assunto bastante interessante para falar para vocês. Quero falar para vocês da graça. Temos vivido na época de hoje a graça, mas a graça é uma ilusão para muita gente. Porque a graça é, como você vê muita gente falar, ela tem o nome de um presente imerecível, ou seja, uma oportunidade de salvação. Mas para aqueles que já conhecem a palavra, a graça é um perigo. A graça é uma porta aberta para que você possa entrar. Mas para aqueles que já conhecem essa porta é um perigo. Por quê? Porque a graça é um adiamento de punição, é um adiamento de julgamento. Você pode olhar aqui que diz o texto sagrado no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17. Diz: não pense que vim revogar as leis ou os profetas, mas eu vim para que tudo se cumpra, né? Esse versículo se aplica em várias situações da vida, inclusive na graça. Porque tem algumas pessoas que acham que porque está na graça, não tem mais a lei do Velho Testamento, então ele pode fazer tudo. Você se engana. Meu amigo e minha amiga, você se engana. Porque a graça, ele adiou o seu julgamento. Vou dar um exemplo para que você possa entender. Lembra da passagem de qual Jesus estava escrevendo no chão, lembra? E trouxeram uma mulher, segundo eles, num delito do adultério. E eles disseram para Jesus: olha, aqui a lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada até a morte. E o que é que tu diz? Lembra que falaram isso para Jesus? E Jesus continuava escrevendo lá no chão? Bom, por que eles falavam isso, meus amigos? Porque naquela época a punição vinha imediato. Foi frago no delito, ou não tinha 2 ou 3 testemunhas que viram, que fragaram, então aquela pessoa era levada perante o sinédrio, perante os sacerdotes, e eles eram apedrejados até a morte. A punição era imediata, a graça não. A graça, todos os nossos crimes e delitos, todos os nossos pecados, fica para o dia de juízo. E o pior é que a vida segue como se não tivesse acontecido nada. Por exemplo, nós vemos hoje líderes de igreja em adultério, mulheres e homens que casaram 10 vezes, que troca de marido por nada, que troca de mulher por nada, na primeira confusão já estão separando. Nós vemos pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo, como se a lei tivesse acabado. Como não tem mais punição, como se fosse coisa normal. Pessoas que apoiam esta causa, que defendem esta causa, que as igrejas são careta. Mas não é verdade, a lei não passou, não mudou. A graça só transferiu para o único dia todos os julgamentos. Esse é o perigo. Aí por você ser crente, outros têm um corte de cabelo extravagante, outro usa certa maquiagem extravagante, outro usa pendente ou objetos de prata, de ouro extravagante, querendo se aparecer demais. Acha que não vai ter. Não quer dizer que isso seja um pecado. Não, mas tudo que é exagero se torna pecado. Você está me entendendo? Aí as pessoas acham, outros faz tatuagem no seu corpo, sendo crente faz tatuagem no seu corpo. Normal, pense como fosse normal para crente isso. Mas não é verdade. Não estou aqui para julgar a sua vida, não, de modo nenhum. Mas isso não é normal para crente. Para nós que somos cristãos, isso não é normal. Eu sei que talvez você não esperava ouvir isso, mas você tem que ouvir de mim mesmo, ou de outra pessoa igual a mim. Porque isso não é normal. Eu estar cheio de pince ou eu estar cheio de tatuagem e fosse normal. Não é não, meu amigo. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Agora, se eu fizer isso,
não vai acontecer nada. E eu vou influenciar outras pessoas a fazer. Se eu fizer isso, vou influenciar outras pessoas a fazer. Outras pessoas vão cometer o mesmo erro porque eu fiz aquilo. Mas no dia do juízo, eu vou pagar caro por aquilo. Porque vai haver um julgamento. Amém? Vai haver um julgamento. Então, é necessário, meu amigo, minha amiga, que nós obedecemos a Deus. Aquele que obedece a Deus alcança muito benefício. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício não agrada a Deus, a obediência sim. Olha o que diz em Isaías capítulo 1, verso 19. Se tiveres disposto a me obedecer, comerás o melhor dessa terra. Mas o que é que ele diz? No verso 20, no verso a seguir, a 20. Agora, se me desobedecer, morrerei à espada. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vê que ele diz, serás bendito no entrar e bendito no sair. Se diligentemente guardar os meus mandamentos. Ele diz, se você obedecer a ele, guardar aquilo que ele está mandando, fazer aquilo que ele está mandando, não é só ouvir, não é só pregar, não é só falar, não é só conhecer, não é só orar e jejuar, não, é obedecer o que está ali escrito. Procurar conhecê-lo para não cometer o contrário do que está ali escrito. Para não fazer nada ao contrário do que está ali escrito. Aí ele diz, se você obedecer, ele ordenaria as bênçãos que te siga. Aonde quer que tu for, elas te seguirão e te alcançarão. Amém, meu amigo? Amém, minha amiga? Agora, olha o que aqui diz, a Bíblia ainda diz. Que nunca viu um justo, desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Ele é bem claro quando ele diz que foi moço, foi menino, foi criança, foi moço, hoje está velho, mas nunca viu isso acontecer. Um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu tenho visto muito crente pedindo, mendigando. O que é que aconteceu? Tem duas coisas, ou a Bíblia está mentindo, ou você não é justo. Aí, desculpe, meu amigo, mas eu prefiro acreditar que a Bíblia não esteja mentindo. É você que não é justo. Porque se você for justo, Deus não vai deixar os seus filhos mendigar o pão. Amém? Nem tampouco você mendigar o pão. Amém, meu amigo? Forte abraço. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E procura obedecer a Deus, que é melhor do que sacrificar. A graça traz esse mal. Então, cuidado com a graça. A graça é bom. Não há punição agora, mas no dia de juízo vai ter. Pensa nisso. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.